O nome dessa nossa primeira sinopse é Amazônia Mística. Um pesquisador vai à floresta amazônica para descobrir sobre uma cidade antiga, mas ele acaba caindo e quando acorda, mas ele acaba caindo quando acorda, enfim, mas eu vou chutar que seja. Mas ele acaba caindo e quando acorda percebe que está sendo preso por uma tribo antiga e é colocado para ser atração de um sacrifício para um Lion's Corp. E aí ele explica que Lion's Corp é metade, enfim, pelo que o próprio nome já diz, metade leão, metade escorpião e tal, é tipo um deus ali da tribo, né? Mas ele acaba despertando um poder misterioso, o poder da aura. E nisso o rei acaba fazendo um acordo com o pesquisador, porém ele não poderá mais voltar para casa e passará a viver como um guerreiro Auririon. Aqui a gente tem uma premissa, né? Eu sempre comento aqui sobre premissas e tramas, né? Então a gente tem o que seria talvez considerado um argumento, né? Ou seja, a gente tem aqui alguns pontos a serem colocados no tabuleiro. Imagina que a gente tem um jogo de xadrez, acho que esse vai ser um bom exemplo. A gente tem um jogo de xadrez. A gente tem as peças colocadas naquele jogo. Aquilo não é o jogo em si, aquilo é a disposição para que o jogo comece, né? Cada movimento de cada jogador e tal, estratégia que ele traça, cada peça que é comida, né? E sai do jogo ali, isso é o jogo em si acontecendo. Então o momento onde a primeira peça é mexida até o momento onde o rei cai e acontece o checkmate, aquilo ali é a história em si, aquilo ali é o jogo em si, aquilo ali seria o que a gente consideraria como a trama, enquanto a disposição das peças no tabuleiro seria só o argumento. Aqui a gente tem um argumento. O personagem principal é um pesquisador que desperta, que ao ser capturado, ele desperta um poder, e a partir desse poder aí ele tem essa condição de se tornar um guerreiro e não poder voltar para casa. A partir daí que a gente desenrolaria uma história. E aqui, por que eu estou comentando sobre isso? Porque aqui eu não tenho uma definição clara de qual seria a história que a gente conseguiria desenvolver, que o autor, né, iria desenvolver dali para frente. Eu consigo saber o que a gente poderia, quais seriam caminhos que a história poderia tomar a partir dessa premissa. Assim como quando você tem o jogo de xadrez ali, né? Quando você tem as peças montadas no tabuleiro, você consegue definir, você consegue imaginar os caminhos, os tipos de jogo que podem acontecer ali, mas você não tem aquilo claro porque você só tem as peças ali. E isso vai depender de cada jogador que vai estar ali. Enfim, espero que tenha ficado claro. Então, por exemplo, um caminho que eu imagino que daria para seguir aqui seria focar nessa última frase, onde diz que ele tem que ser um guerreiro dessa tribo e que ele não pode voltar para casa. Logo, a jornada do personagem seria em alguma forma de fugir da tribo e voltar para casa. Então a gente teria uma história muito mais focada nessa fuga. Ou, vamos lá, outra versão seria onde a gente iria trabalhar com uma história onde o personagem iria perceber ali a tribo não como uma inimiga, porque eles tentaram capturar e sacrificar ele inicialmente, o que complica um pouco essa situação, mas que seria uma história onde ele iria meio que proteger a tribo e tal. Então ele iria começar talvez querendo fugir ou algo assim, e à medida que o tempo fosse passando, ele iria criando uma certa relação de amizade, de família ali com aquela tribo, a ponto de que ele realmente iria virar o guerreiro. Então, em uma história a gente teria a tribo como vilã, como inimiga, e na outra história a gente teria ela como uma aliada ali. E a gente focaria mais no desenvolvimento do personagem para vir a se tornar o tal do guerreiro Auririon. Talvez esse lance dele se tornar um guerreiro seria talvez uma profecia ou algo assim, que inicialmente ele poderia não acreditar, né, porque ele é um pesquisador, etc. Então ele não vai talvez acreditar nessas coisas logo de cara, apesar de que ele vai despertar um poder aí, o que talvez complique um pouco. Talvez eu jogaria esse poder um pouco mais pra frente. Não, mas daí o lance do poder teria a ver com ele sair do sacrifício. Eu colocaria nesse caso alguma explicação que o pesquisador tentasse dar que fosse com base científica, para ele não acreditar logo de cara ali na mitologia da parada, para ele talvez não acreditar logo de cara que ele é o cara da profecia ou algo assim, que vai virar um grande guerreiro naquela tribo, nessa vertente onde a tribo seria uma aliada, né? E aí ele realmente iria passar pela jornada de realmente ajudar a tribo. Então a gente consegue imaginar aqui, retraçando aqui a história. O pesquisador vai para lá, ele pode até acreditar em algumas coisas místicas, mas ele é de uma região de fora, então ele não acredita que talvez ele seja o cara da profecia. Mas beleza, ele vai lá, ele é capturado, ele vai ser oferecido sacrifício, desperta esse poder,
A partir desse poder, o chefe da tribo diz que ele é o cara da profecia, e aí diz a profecia lá de quem tiver o poder não sei o que, vai ser o grande guerreiro, o salvador da tribo, etc. Nisso ele vai prender o cara ao invés de sacrificar. O cara vai inicialmente considerar a tribo como inimiga, e aí vai agir como inimigo, vai tentar fugir, etc. Ao talvez conseguir fugir, ou pelo menos antes de conseguir fugir, ele já vai ter acesso a algumas coisas, talvez crianças, talvez algumas coisas assim que vão despertar um pouco mais o lado sentimental dele, mas ainda assim considerando que essa tribo é uma inimiga. Talvez ao conseguir fugir, ele vai se deparar com a tribo que é inimiga, com uma grande ameaça que está vindo para essa tribo. E aí é quando ele vai perceber que ele tem, querendo ou não, alguma relação de proximidade ou até de dívida com essa tribo, e ele vai ajudar ela. E aí é quando ele volta, e aí ele assume realmente o manto do guerreiro, da profecia, etc. E ajuda a tribo a resolver ali um conflito. E com isso encerra a história com ele realmente não só virando o guerreiro ali por obrigação e por uma espécie de chantagem do tipo, ou você vira o nosso guerreiro ou você morre, porque são essas opções, mas sim uma questão de ele escolher isso por vontade própria e ser uma decisão do personagem. Então esse seria, por exemplo, um caminho que daria para se traçar com essas mesmas peças aqui nesse tabuleiro. Outro caminho, como eu disse, seria ele ser capturado, ele desperta esse poder, a partir daí ele é obrigado a de repente lutar e fazer essas coisas, e aí ele sempre vai tentar fugir, mas daí também a tribo tem alguma magia ou algo assim que impeça ele de fugir, e aí ele começa a ter que traçar um plano de repente enfrentar o feiticeiro daquela tribo, derrotar o feiticeiro daquela tribo, pegar ali roubar um acessório, um artefato mágico ali que impede ele, por exemplo, de sair do limite da tribo, ou algo assim, ou de se rebelar, né? Ele começa a ser meio que um cão de caça da tribo, então eles conseguem controlar ele com alguma magia, etc. Uma magia que pode vir diretamente, por exemplo, do deus aí, ou algo assim, e aí chegar no final da história, por exemplo, realmente trazer o deus de volta e fazer uma batalha épica dele contra o próprio deus da tribo, ou contra uma espécie de encarnação do deus que seja. Enfim, aí a gente iria para um lado muito mais onde a tribo é vista como vilã, onde você tem um lance mais, né, de perseguição e tal, e não tanto essa jornada de amadurecimento e aceitação do personagem. A jornada dele é só realmente conseguir se livrar ali. É um perigo muito mais físico do que um perigo psicológico, do que uma jornada psicológica, uma jornada mais física mesmo. Então, como eu disse, são caminhos que dá pra ir. Logo de cara, além dessa história, eu consigo imaginar esses dois caminhos. Acho que ambos funcionam muito bem. Claro, vai pra onde o autor quer ir com essa história. Ele quer desenvolver mais esse personagem, ele quer entrar mais na mente desse personagem e quer trabalhar a tribo como algo bom, né? Como aliado ou como inimigo. E aí cada caminho vai variando. Mas, novamente, eu sempre acho interessante comentar isso aqui nas sinopses para você aí que está criando a sua história também entender o que é peça no tabuleiro e o que é o jogo acontecendo de fato. Porque muitas vezes a gente acredita que só de colocar as peças no nosso tabuleiro a gente já tem um jogo rodando. E é geralmente quando a gente acredita nisso que chega lá na hora de desenhar as páginas em si, de começar a história em si, e aí bate bloqueio criativo, bate dúvida, e aí a história acaba sendo mal desenvolvida, porque você só tem a apresentação básica, então você começa a desenvolver ali sem um planejamento. Isso aqui é a primeira etapa da produção de um mangá. Colocar as peças no seu tabuleiro. A partir daí você precisa observar muito bem esse tabuleiro que você montou, onde está cada peça, qual é o ambiente ali, e a partir daí começar a montar o jogo que vai se desenrolar em si, que é a história que vai acontecer no seu mangá.